dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conhecendo mais sobre Deus, conhecendo mais sobre Ele, a gente desfruta melhor dele. E não somente isso, mas também a gente termina sendo influenciado, levados a ser bênção nas mãos dele para abençoar as pessoas. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se volta para as pessoas. Por quê? Porque a gente descobre que ele nos ama muitíssimo, mas ama igualmente todas as demais pessoas. Se alguém faz alguma coisa contra mim, está ofendendo Deus, porque me ama. E se eu faço alguma coisa contra alguém, está ofendendo Deus, que ama também aquela pessoa. Entendeu? Então, é nesse sentido que quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se sente amado e mais a gente ama. Porque quanto mais conhecemos, mais queremos agradá-lo com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com os nossos relacionamentos. Isso é natural, é uma coisa óbvia que acontece. Aí a gente vem aqui, olha, a gente vai ver, no primeiro momento, a gente conversa sobre esse momento devocional, quando a gente vai falar sobre, não é, o Sermão do Monte, tá bom? Então vamos ver aqui o Sermão do Monte. Nós vamos estar aqui iniciando, olha, estamos na 9ª semana e a gente vai estar falando sobre a ostentação, tá bom? Então, é o ponto 9, digamos assim, da pregação de Jesus para os seus apóstolos ali, naquela conversa que teve com eles. Aí a gente hoje trata, né, dos seguintes versículos. O versículo 1 no capítulo, já o capítulo 6 agora. Estamos iniciando o capítulo 6, né, e já temos agora o versículo 1 que diz assim: Ficai atentos para que não façais vossa esmola diante das pessoas, a fim de que sejais vistos por elas. De outra maneira, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Ficai atentos para que não façais vossas esmolas. O problema aqui não é a esmola, tá bom? O problema aqui, segundo Jesus, é isso aqui, ó. Darmos esmola diante das pessoas a fim de que sejais vistos por elas. O problema aqui é fazer isso para ser visto por elas. O dar esmola, ou dar esmola em público, ou que seja, não é o problema. O que Jesus está chamando a atenção, é o fato de que eu faço isso em público para chamar a atenção para mim, para o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, essa é que é a grande dificuldade. Vamos ver aqui os comentários que a gente tem aqui a respeito disso. Primeiro fala assim: ficar atento para uma prática muito comum naqueles tempos. Era muito normal isso ser feito pelos fariseus, né? Pelos religiosos. Faziam isso para serem vistos, para serem lembrados como aquela pessoa tão dedicada e tão religiosa, né? Aí vem a ostentação, o querer mostrar aos outros, exibir-se para os outros. Uma prática e atitude tão comum que já se fazia sem se perceber. Já se fazia isso normalmente, naturalmente, né? E isso é o que ele está dizendo. Fiquem atentos para não fazer a mesma coisa. Jesus alerta: não caiam nessa prática normal e aceita. Não caiam nisso. Mesmo inconscientemente, fazia mal a quem praticava e a todo mundo. Mesmo inconscientemente. Então, isso me fazia mal para as pessoas que praticavam isso, né? E também fazia mal para as pessoas ao redor. Entende? Até os salvos caíam nisso. Jesus diz: estejam atentos,
policiem-se, vigiem-se, né? Sejam atentos, né, a vocês mesmos, o que vocês fazem, porque muitas vezes fazem inconscientemente, mas estão fazendo. Fazem involuntariamente, não. Eu não vou, eu vou fazer isso que eu quero me exibir. Não, às vezes não. Mas fazia isso, como era uma prática de outros, terminava também se exibindo, né? E ele tá, fiquem atentos a isso. Esmolas lembram que sempre houve pobres e miseráveis, gente faminta e carente. Sempre houve ganância, capitalismo, onde as pessoas querem a riqueza, não importando quanta gente vai passar fome com sua exploração nesse sentido. Sempre faz, sempre houve, sempre haverá, né? Pessoas assim. Aí diz assim: estes são os pobres que Jesus disse para os ricos darem suas riquezas, se quiserem seguir a Jesus. Se quiserem, né? Esses são os pobres que devem receber a atenção dos ricos. Porque são pobres? Porque eles são ricos. Entendeu? São pobres porque são ricos. Não são pobres porque são preguiçosos, ou não são pobres, não. São pobres porque os outros estão enriquecendo. Alguém está tirando deles para enriquecer. Entendeu? Muito bem. Vamos ver aqui os nossos motivos de oração para hoje, né? Então tá aqui. Os que sempre cultuam conosco, tá? A gente ora sempre por eles. Tem gente que cultua de manhã, tem gente que cultua à tarde, tem gente que cultua à noite, tem gente que cultua de madrugada, né? Então, esses a gente lembra. Adoradores enfermos ou em dificuldades, tá? Aqueles que estão enfermos e que Deus conhece muito bem e sabe como cuidar deles. Amigos e irmãos aniversariantes. Hoje vamos ter um outro número de pessoas que estão aniversariando nesse dia. A gente já ora por cada um deles. Que Deus nos faça mais luz do mundo para Ele, né? Que Ele continue operando isso na gente, fazendo a gente ser mais luz no mundo. Que o mundo nos veja como trigo. O joio chama mais atenção. O joio é mau. É mau contra eles mesmos e mau contra os outros. E chamam mais atenção, né? Bondades chamam a atenção, mas o mal chama a atenção 50 vezes mais. Uma coisa é você ver alguém fazendo um bem, chama a atenção. Mas outra coisa é quando alguém está fazendo mal, aquilo ali chama muito mais atenção. E o joio tem essa, né? Essa coisa, ele é mal por si só. Porque ele não é salvo, ele não é guiado pelo Espírito. Lembra dos homens maus? Os que são religiosos são os piores. Muito bem. Então, que o mundo nos veja como trigo, que não nos deixe pensar que preconceitos convencem pessoas do pecado. Que ele, Senhor Deus, trabalhe no nosso coração para tirar um ensino que foi deixado no coração da gente, que a gente tem que ser preconceituoso para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é nós que fazemos. Qualquer coisa que façamos não resolve isso. Só o Espírito de Deus é que faz. Então, os nossos preconceitos terminam atrapalhando o que o Espírito faz. Tá bom? Que também ele tire de nós essa ideia de que somos melhores religiosos do que os outros. Isso é uma prepotência doentia, né? O meu culto, a minha dedicação, a minha religião, a minha devoção é melhor do que a dos outros. Tirar isso, tá bom? Que ele nos livre disso, porque isso está nos fazendo, tem nos feito muito parecidos com os judeus, que tão religiosos, mas não conseguiam ver Jesus. Entende? Minha lista de hoje é o dia de orar pela minha lista de anjos, né? Anjos com as iniciais A, B e C. Eu vou estar orando por essas pessoas. E que faça só o que ele planejou para o nosso bem.
Que ele não faça o que a gente pede, mas ele faça o que ele sempre planejou para o nosso bem. Tá bom? Muito bem.